também para a restituição, tá? Tanto por compensação quanto por restituição, em ambos os casos. Zona 1, 2, 3 e 4, estando nas condições, né, de devolução, aquelas que tiveram a correção em função do zoneamento terão também a compensação desse valor, restituído da forma como acertarmos aqui hoje. Geisa, boa tarde, aqui é o Ricardo Genovese. Oi, boa tarde. Eu tenho uma pergunta aqui que chegou para nós. Quanto será o valor em percentual? Tá. Deixa eu pegar aqui. O valor que você diz é em razão da devolução, né? Correto, Geisa, correto. Tudo bem. Ó, para a gente ter ideia desse percentual, o que foi feito? A divisão da cidade em 3 regiões, tá? Para saber em quais regiões ocorreria o maior percentual de devolução, tá? Quando a gente fala em valores, em reais, em dinheiro, 65% do valor que vai ser restituído, ele vai ficar da região 1, que vai do centro até a Paz, tá? A região 2, ela compreende o trajeto da Paz até a caixa d'água. Então, para esses moradores, 11%, né, do total que vai ser restituído. E a região 3, acima da pista, vai ficar com 24% do valor total, quando falamos em valores. Depois, quando a gente faz essa mesma distribuição em razão dos imóveis, aí os valores mudam, né? Porque a maior concentração, a maior divisão está na região central, que era o foco da restituição, da redistribuição das zonas, no caso. Ficou claro? Me expressei bem? Tenho que fazer mais alguma colocação? Perfeito, Geisa. Deu para entender, sim. Muito obrigado pela resposta. Por nada. Boa tarde, Geisa. Aqui é o Heloísio. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Heloísio, com você? Tudo, graças a Deus. Ô, Geisa, então, primeiramente eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, também do jurídico da Prefeitura, nessa semana na reunião das comissões aqui, né, que tirou muitas dúvidas nossas, de nós vereadores, e muitas dúvidas também que nós trouxemos até vocês, né, naquele dia, né, vocês esclareceram, né, por isso que a reunião hoje está sendo mais rápida, porque já foi solucionada muitas questões. Tem uma última questão aqui, Geisa, que me mandaram. Quantos contribuintes terão direito à restituição, à compensação? Tá, tem esses então números? Para responder essa questão, eu vou explicar um pouquinho mais de como a gente chegou nesse número, né? Então, todos os imóveis que passaram por qualquer tipo de alteração, seja ela pequena ou um pouco maior, terão direito à restituição, né? Partindo do princípio que a pessoa teve qualquer alteração em função do zoneamento no exercício de 2019, ela também tem o direito à restituição, independente do valor, tá? Então, no estudo que realizamos, né, nesse comparativo, 5.149 imóveis terão a possibilidade de obter a devolução por restituição ou por compensação. A diferença vai acontecer na situação fiscal do contribuinte perante ao fisco. Partindo do princípio que uma devolução, uma compensação, ela só pode acontecer se tiver sido efetuado um pagamento, esse número ele acaba sendo reduzido um pouco, né? Então, todos os contribuintes, pela ideia inicial, né, do executivo para realizar essa compensação diretamente no lançamento de 2020, para todos os contribuintes que tiverem realizado o pagamento dentro do exercício de 2019, tendo como data final 31/12/2019, automaticamente terão ou teriam a restituição, a compensação desse valor no lançamento de 2020. Esse é um ponto. O outro ponto são os contribuintes que, apesar de serem inscritos na dívida ativa, né, de não terem efetuado o pagamento até o dia 31/12,
mas que foram procurar o fisco do período de janeiro até julho, né? E realizaram a quitação do carnê pelo sistema da dívida ativa, esses também teriam o direito à compensação diretamente no saldo devedor inscrito na dívida ativa, tá? Então, 5.149 pessoas passaram por processo de qualquer tipo de alteração, mesmo que seja de 1 centavo, ele entrou nesse cálculo aqui. Tem casos de 1 centavo, 2 centavos, tá? Para compor esse cálculo. E todas essas pessoas teriam esse mesmo direito. Ou por compensação no exercício, né, no lançamento do carnê, ou na hora de fazer a negociação, né, do valor que está inscrito na dívida ativa. Obrigado, Reis. Ô, Geis, eu gostaria se você tem como expor mais alguma coisa em relação ao decreto que vai ser feito após o projeto, fazendo um apanhado geral sobre a compensação e a devolução. Tá, então tá. Partindo do princípio que houve, né, a decisão em que os valores teriam que ser devolvidos, né, nós aguardamos um período para saber se teríamos, né, alguma manifestação, tanto do Legislativo, eu estou falando agora como corpo técnico, tá? Teríamos alguma manifestação do Poder Legislativo, então até mesmo do Poder Executivo, para uma possibilidade, né, de realizar essa devolução. A devolução era um fato, a gente precisava pensar na forma como isso deveria ser executado. Então, começamos a pesquisa, né, em cidades vizinhas. Eu fiz consulta com a 4R, né, que é a empresa que fornece suporte, né, para o sistema que nós temos hoje. Em legislações, né, Código Tributário Nacional, enfim, para saber qual seria a forma mais correta e mais idônea de se fazer isso, né? Então, lendo, né, nesse processo, decidimos pela forma de compensação, porque o objetivo principal era já realizar isso no exercício de 2020, não deixar nada para o exercício de 2021. A ideia, o objetivo principal sempre foi esse, né, lá dentro, nas conversas que a gente teve, né, e tudo mais. Partindo desse objetivo principal, vamos devolver em 2020, como será feita essa devolução? Vamos abater diretamente no crédito tributário, que tem o mesmo fato gerador, né, que é o lançamento do imposto, e todo mundo vai ter acesso a essa devolução, independente de manifestação de prévio interesse por parte do contribuinte. Então, o objetivo era devolver no exercício de 2020, deixar isso registrado no sistema, né, para consultas futuras, e não provocar, né, essa indisposição, talvez, do contribuinte procurar o fisco para ter a sua devolução garantida. Considerando que nós temos vários proprietários de imóveis do município de Macatuba que não residem aqui. Eles teriam que procurar o fisco, informar o pagamento, informar a pessoa, então conta bancária, para fazer a realização da devolução por restituição. Analisando todas essas variáveis, resolvemos fazer pela compensação. Como seria essa compensação? O contribuinte, foi verificado que o contribuinte tem aquele direito, aquele valor específico para ser abatido no seu carnê. Ele quitou em 2019? Quitou. Então, ele tem direito ao abatimento diretamente no exercício desse ano. O carnê, ele virá com uma observação embaixo, logo nas primeiras folhas de explicação, tem uma lâmina que está explicando o processo de zoneamento, o processo da devolução, e embaixo tem a observação do contribuinte perante ao fisco. Todo mundo que tem o direito, que já efetuou o pagamento no ano de 2019, já vem a informação embaixo, devolução por compensação. Na próxima lâmina tem detalhado o que foi de 2019 e o que é de 2020. Então, vai ter lá imposto predial, imposto territorial, as taxas, o valor total que seria de 2020 e o valor devolvido, o valor que corresponde à devolução de 2019 e o total a pagar.
tá? Ressaltando que o lançamento de 2018, independente de devolução, da devolução por compensação ou por restituição, ele será realizado em função do zoneamento anterior, que é o zoneamento de 2018. Tá? A gente já fez essa tratativa no sistema para aplicar o desconto. Esse é o primeiro caso, né? Caso de pessoas que poderão receber por compensação direta no carnê. O segundo caso é a tratativa em relação à dívida ativa, né? Que no decreto está previsto o chamamento das pessoas para realizarem o acordo, né? E na hora da negociação desse acordo já vai vir também a explicativa, né? No saldo da dívida, né? Do abatimento relativo à compensação do ano de 2019. O terceiro caso é o caso das pessoas que realmente terão direito à restituição, onde será divulgado um calendário que o fisco vai... Gente, vocês estão me ouvindo? Porque sumiu a imagem aqui para mim. Alô? Nossa, tá bom. Gente, eu acho que eu perdi a conexão. Alô? Alô? Estão me ouvindo? Correto, perfeito. Agora está ouvindo? Sim. Em que momento parou de... Porque sumiu para mim, ficou tudo preto aqui. Alô? Deu para ouvir tudo. Não cortou o som não, Geisa. Pode continuar de onde você parou. O som não cortou? Ah, não. Então tudo bem, então sem problema. O terceiro grupo é o grupo que não realizou o pagamento no exercício, porém realizou o pagamento na dívida ativa, não possui débito nenhum com o fisco em anos anteriores, portanto não existe a menor possibilidade de se fazer a compensação, né? Nesse caso, a pessoa fará o requerimento, né? Solicitando a restituição em espécie e o tratamento para a restituição será a tratativa que o Código Tributário prevê, né? Requerimento, informação de conta bancária, do responsável, né, que vai receber, né, essa devolução em espécie, passa pelo departamento financeiro, departamento contábil, né, a contabilidade, jurídico, e a gente faz a devolução do dinheiro, que é o que é previsto no Código Tributário para a restituição. São as três opções. Ô, Geisa, eu vou refazer a primeira pergunta, porque teve um problema no início aqui, não gravou a resposta da primeira pergunta. Quais zonas serão restituídas? Isso. Quais são as zonas que serão restituídas? Okay. Isso. Então, como a reorganização, né, do zoneamento se deu no município como um todo, né, nós estávamos querendo ampliar a zona 1, ampliar a zona 2 e ampliar a zona 3, em função do crescimento da cidade, né, visto que o nosso zoneamento é muito antigo, né, e ele não contempla, né, o físico atualmente do que existe hoje no município. Todos os imóveis que tiveram qualquer tipo de alteração em função do zoneamento, seja valor pequenininho ou valor um pouco mais expressivo, né, partindo do princípio que foi alterado pelo zoneamento, ele também tem direito à restituição, né, à devolução, à compensação. Então, desse total, 5.149 imóveis terão direito e desse valor, esse montante está distribuído em todas as da 1 até a 4. Então, todas as zonas terão direito, porque todas as zonas passaram por qualquer tipo de alteração, tá? Algumas mais, algumas menos. O centro, por exemplo, teve uma alteração maior, né, mais considerável, então, por consequência disso, vai ter um valor maior a ser ressarcido, né? Mas todas terão. Não tem nenhuma zona que ficou sem entrar no processo de devolução. Tá ok. Obrigado, Geisa. Tá. Pessoal, tem alguma pergunta? O pessoal das comissões tem? Alguma pergunta? Gente, por favor, eu peço a vocês que se tiver qualquer coisa que eu falei, que ficou em dúvida, por favor, aproveite, porque assim, eu como estou muito envolvida com esse assunto, às vezes eu falo muito rápido, às vezes eu acho que entendeu e eu não falei da forma como deveria. Então, se precisar que eu responda novamente, que eu repita novamente, ou então que eu fale de uma outra forma, eu peço para vocês que
É porque eu não estou acostumada também, né, a esse tipo de conversa. Então, se vocês puderem, assim, tiverem qualquer dúvida, me perguntem que eu respondo de novo, não tem problema nenhum. Geis, então, eu acho que ficou bem esclarecido pra gente. Outro dia, igual o Luiz falou, você veio aqui, já esclareceu bastante pra gente. Hoje foi bem, nós entendemos sim, a resposta foi bem esclarecedora. Eu gostaria de estar agradecendo você mais uma vez, tá, pela participação e das respostas. E é isso, Geis, acho que está tudo esclarecido que a gente tinha dúvida e as perguntas que você respondeu, que essas 3 que foram enviadas pra gente. Tá? Tudo bem. Eu agradeço a vocês a oportunidade, né, de estar ouvindo a parte técnica em relação a uma decisão que vai influenciar, né, na vida de toda a população e principalmente do meu departamento, porque qualquer decisão que venha a ser tomada, apesar de não ser, né, a gente não tem o poder de decisão, né, mas ela reflete diretamente no meu trabalho, no trabalho das pessoas do meu time lá, né, da minha equipe que trabalha comigo. Então, eu agradeço muito por vocês terem dado essa oportunidade do corpo técnico falar, né, explicar e expor, né, os pontos de vista. Faz 8 anos que eu estou ali trabalhando com um atendimento, então tem pormenores que precisam ser considerados na hora de se tomar uma decisão, porque senão depois dificulta muito de executar. E eu fiquei muito feliz quando vocês convidaram, né, para ouvir e tudo mais antes de tomar a decisão, porque justamente por isso, né, porque reflete muito depois na forma da execução. Então eu agradeço pela oportunidade. Tá ok, Josi, muito obrigado. Tá ok então, Geis, muito obrigado, tá? Então eu dou por encerrada a presente audiência pública. Tudo bem.